Bom dia. Bom dia a todos. É um vídeo nada programado, então não sei se áudio tá bom, não sei, espero que esteja, mas o Espírito Santo tem me tocado faz alguns dias já sobre fazer algumas leituras aqui para vocês. Eu tenho um livro de devocional que toda vez que eu posto alguma foto, alguma coisa, algumas pessoas me perguntam, gostam do texto, então eu vim aqui fazer um devocional junto com vocês hoje. Hoje é domingo, 27 de fevereiro, e tô aqui tomando um cafezinho, tomando uma aguinha e vim falar um pouquinho de Jesus junto com vocês. Então hoje, aqui ó, esse é o livro de devocionais, Gotas de Esperança para a Alma. É bem interessante e para quem não sabe, um livro de devocional, ele tem todos os dias. Então, você pode acordar ou antes de dormir, enfim, a hora que você preferir. Abre no dia. Hoje, 27 de fevereiro, por exemplo, tá aqui a palavra e eu vou ler junto com vocês. Tanto do livrinho quanto a palavra na Bíblia. Eu gosto bastante da versão da minha Bíblia, depois quem quiser eu conto também. Então hoje, 27 de fevereiro, domingo, a palavra que Deus traz pra gente é a seguinte: tomando de volta o que o inimigo levou. Quando o Espírito Santo me incomodou hoje de manhã de novo, eu falei, eu vou pegar o devocional pra ver qual que é a palavra de hoje. E a hora que eu li qual que seria a palavra do dia de hoje, eu falei, eita, eu acho que hoje é o dia de eu começar a tomar esse cafezinho com fé com meus seguidores e quem quiser assistir, né? Então, fala o texto de referência de hoje é 1 Samuel 30. Então, antes de ler a devocional, eu vou ler a palavra na Bíblia. 1 Samuel, capítulo 30. Fala assim: a força de Davi está no Senhor. 3 dias depois, Davi e seus homens chegaram de volta a Ziclag e viram de amalequitas tinham atacado novamente e o Negueb. Essa cidade tinha sido incendiada e as mulheres, os jovens, os velhos tinham sido feitos prisioneiros. Não mataram ninguém, mas levaram o povo como se fosse um rebanho. Davi e seus homens encontraram a cidade destruída. Suas mulheres e seus filhos tinham sido levados prisioneiros. Davi e seus homens choraram incontrolavelmente, até esgotar suas forças. As duas mulheres de Davi, Ainoã e Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, também foram levadas prisioneiras com os demais. De repente, Davi percebeu que estava em apuros, pois os homens ressentidos com a perda de suas mulheres falavam em apedrejá-lo. Mas ele encontrou forças no Eterno, o seu Deus, e disse ao sacerdote, filho de Aimeleque, traga o colete sacerdotal para que eu consulte o Eterno. E aí, ele trouxe o colete a Davi. Davi estava numa situação muito difícil. E talvez diferente de nós, seres humanos, pobres, mortais, que talvez não confiamos tanto assim em Jesus. Ele procurou conselho em Deus, no Eterno, antes de qualquer coisa. Davi orou ao Eterno: devo perseguir os invasores? Irei alcançá-los? O Eterno respondeu: persiga-os. Você os alcançará e conseguirá tomar de volta o que eles levaram. Esse foi o conselho de Deus para Davi. Isso traz um ensinamento muito grande pra gente, porque muitas vezes a gente quer fazer justiça com nossas próprias mãos. Eu tô falando de mim mesma.
Quantas vezes as pessoas são injustas com a gente? Quantas vezes a gente se sente injustiçado, a gente quer fazer algo com a nossa mão, com o nosso sentimento, com as nossas atitudes, mas e o que Deus quer da gente? E Deus liberou Davi para persegui-los, né? E então, Davi saiu com seus 600 homens, chegaram no local e alguns deles resolveram ficar ali. Davi e 400 homens iriam continuar a perseguição, mas 200 deles estavam cansados demais para atravessar o ribeiro. Por isso não seguiram adiante. Por que será que a gente se cansa? Será que porque a gente tenta fazer as coisas com nossa própria força? Pode ser. Alguns dos que atravessaram encontraram um egípcio no campo e os levaram a Davi. Eles deram comida ao homem e ele comeu. Também bebeu água. Deram-lhe um pedaço de bolo de figo e alguns bolinhos de passa. E ele começou a recuperar as forças, pois não tinha comido nem bebido nada durante 3 dias e 3 noites. Davi perguntou: quem é você? De onde você vem? Ele respondeu: eu sou egípcio, escravo de um amalequita. Mas o Senhor me abandonou quando fiquei doente, 3 dias atrás. Atacamos a região sul de Judá e o território de Calebe. Também incendiamos Ziclague. Davi então fez outra pergunta: você consegue nos levar até os invasores? Ele respondeu: se o Senhor me prometer diante de Deus que não me matará, nem me entregará a meu senhor, eu os levarei diretamente a eles. Assim, o homem guiou Davi até os invasores. Eles estavam espalhados por todo o acampamento, comendo, bebendo e comemorando o resultado do saque da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, lutou contra eles desde o amanhecer até a noite. Ninguém escapou, exceto 400 guerreiros, os mais jovens que fugiram, montados em camelos. Davi resgatou tudo que os amalequitas tinham levado. Resgatou também suas 2 mulheres. Ninguém morreu e nada foi perdido. Jovens, velhos, filhos, filhas, bens ou qualquer outra coisa. Davi recuperou tudo. Eles ainda levaram as ovelhas e os bois que pertenciam aos amalequitas e todos gritavam: esses são os despojos de Davi. Deus honra. Davi fez o caminho de volta até os 200 homens que permaneceram no ribeiro, por estarem cansados, depois para continuar com ele. Eles vieram ao encontro de Davi e seus homens. Quando Davi se aproximou, gritou a eles: foi um sucesso. Mas os homens mal intencionados e perversos que tinham acompanhado Davi reclamaram: quem não ajudou no ataque não vai ter sua parte nos despojos. Podem pegar de volta sua mulher e seus filhos, mas apenas isso. É só o que irão levar. Davi os interrompeu: não é assim que se faz em família, meus irmãos. Não podemos agir assim com aquilo que o Eterno nos entregou. Deus nos protegeu. Ele nos entregou os homens que nos atacaram. Deus deu de bandeja para Davi. Cadê? Aqui. Quem daria ouvidos a essa conversa? A parte dos que ficaram com a bagagem será a mesma dos que saíram para a batalha. Todos receberão partes iguais. Dali em diante, Davi estabeleceu essa regra em Israel, que é válida até hoje. Ao voltar a Ziclague, Davi mandou parte do despojo para os líderes de Judá, seus vizinhos, com o seguinte recado: este é um presente do despojo dos inimigos do Eterno. Receberam presentes dos líderes de Betel, de Ramote, de Jatir. Opa, tá ventando bastante aqui. Das cidades dos Jeramelitas, das cidades de Queneus e de vários outros lugares que Davi e seus homens visitavam de tempos em tempos. Então essa é a palavra que é relacionada ao devocional de hoje.
que o título é Tomando de Volta o que o Inimigo Levou. E aí ele retoma um versículo aqui, que é o versículo 19. Não lhes faltou coisa alguma, nada do que lhes haviam tomado, tudo Deus tornou a trazer. Deus honra. Deus não coloca a gente em prova, Deus não tira nada da gente, isso é tudo guerra que nós temos com o inimigo, com o inferno. Porque acredite você ou não, o inferno existe. Então, Deus fala na Bíblia que nossa guerra, nossa luta não é contra pessoas, é contra principados e potestades. E isso a gente tem que lembrar todo santo dia, a começar por mim. Porque às vezes a gente acha que nossa luta é contra pessoas, mas essas pessoas que estão em luta com a gente, elas simplesmente estão sendo deixadas usar pelo inimigo. E é isso que a gente precisa lembrar, né? O texto do devocional. Um dia o rei Davi chegou a Ziclague com seus 600 guerreiros e viu que a cidade tinha sido saqueada pelos amalequitas. Os inimigos levaram seus bens e levaram cativos suas mulheres, seus filhos e suas filhas. Davi, ao ver a situação, chorou até não ter mais forças para chorar. Quantas vezes a gente chora até não ter mais força. Eu já passei por isso e eu acredito que você também, em alguma situação. Talvez você também tenha sido roubado pelo inimigo. Talvez o inimigo também tenha saqueado seus bens, sua saúde, seu casamento, seus filhos, suas amizades, sua família. Talvez você esteja angustiado porque depois de suportar todas essas perdas e injustiças, até mesmo seus amigos mais próximos estão contra você. Quantas vezes as pessoas próximas da gente se revoltam contra a gente, né? Davi, porém, não aceitou passivamente a decretação da derrota em sua vida. Ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele não fez nada com sua própria mão, com seus próprios sentimentos. E isso, volto a falar, serve de aprendizado primeiramente para mim. Quantas vezes eu, Letícia, quero provar tanta coisa para as pessoas e fazendo do meu jeito e dá errado e piora. Por quê? Porque é o Senhor quem dá a estratégia, é o Senhor quem fala ao momento certo, a atitude certa, né? E Davi orou e recebeu uma ordem de Deus para tomar de volta o que o inimigo havia levado. Davi lutou e Davi venceu. Davi tomou de volta o que os inimigos haviam saqueado da sua vida. Agora mesmo você pode fazer a mesma coisa. E eu também. Não entregue os pontos, não jogue a toalha, não desista. Não aceite passivamente a decretação da derrota. Levante-se na força do Senhor e tome de volta o que Deus lhe deu. Gente, diante de Deus, eu não tinha lido essa palavra antes de começar aqui para vocês. Eu vi só o título, o Espírito Santo me incomodou. Olhei o título e falei, eita, acho que eu preciso começar hoje o meu café e a fé junto com vocês. Café assim, né? Um leitinho de Abel, porque café puro não gosto muito. Mas é isso que eu vim falar pra vocês hoje, nessa manhã de domingo. Eu vou deixar esse vídeo salvo aqui, pra que Deus encaminhe pra quem Ele quer chegar. E vamos buscar em Jesus, em Deus, essa nossa força, a justiça que a gente precisa, porque eu volto a falar, se a gente tenta fazer com nossa própria força, com as nossas próprias mãos,
e com as nossas emoções pode atrapalhar, ao invés de ajudar. Então, ao invés da gente querer ficar provando muita coisa, vamos aguardar no Senhor, vamos orar no Senhor. Eu tenho as minhas lutas, eu tenho certeza que cada um de vocês que está vendo esse vídeo tem uma luta individual, pessoal. Eu não sei qual que é a sua luta, você não sabe qual que é a minha, mas Deus sabe. E Deus promete nos ajudar nessa luta, independente de qual seja. Então, vamos nos colocar diante do Senhor, em humildade de coração, para saber o que o Senhor tem para nós. Se é hora de aguardar Ele agir, ou se é hora da gente ir guerrear, como Davi fez e como Ele autorizou Davi. Deus abençoe o dia de vocês, independente de quando você esteja vendo esse vídeo. Se você quiser saber um pouquinho mais como funcionam os devocionais, eu fico à disposição para conversar também, para só te ouvir se você quiser desabafar. Eu estou aqui. Um excelente dia para vocês.